E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui, então, nesse encontro do Bela, né? Um encontro diferente. A gente está dando sequência ao workshop Brasil do Amanhã, Cenários do Vinho Brasileiro. E hoje temos o prazer de conduzir essa aula a respeito de diferenciais de mercado. Eu, Maurício, diretor de ensino da PSRS, e da companhia da professora Caroline Dani, né, que está aqui, e a gente vai fazer esse bate-papo a respeito de diferenciais no mercado brasileiro que acabam destacando a indústria nacional de vinhos, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. É mais ou menos por aí, né, Carol? É isso aí. Bom, pessoal, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop, né, para falar de um tema que todos nós, né, temos uma paixão aí sobre o vinho do Brasil, né, temos aí uma carreira, né, Mauri, já muitos anos atuando junto do mercado brasileiro e buscando entender melhor e poder compartilhar com vocês também um pouco do que a gente vem fazendo nos últimos anos e o que o mercado vem fazendo para se diferenciar, né? Estamos aqui hoje para falar de diferenciais, porque com certeza, né, por mais que sejamos jovens no mundo do vinho, buscamos aí ter mais competitividade e para ter competitividade precisamos ter uns diferenciais, né? Então É isso aí. como o Mauri comentou, é um workshop, né? Envolve então 4 aulas que vocês estão vendo aqui. Então, por mais que vocês tenham perdido, vocês podem assistir novamente, né? Podem passar para quem vocês conhecem. Então, nós temos aí esse material vai ficar lá no nosso canal do YouTube, né? Tá aqui no nosso canal do YouTube e a gente vai estar então com esse conteúdo sempre para vocês terem acesso e poderem assistir quantas vezes quiserem. E lembrando que quem concluir o workshop, né, vai ter direito a certificado. Então, é importante também fazer inscrição, né, na lista que vai dar origem, então, ao registro dos participantes, né? Pode fazer isso, seguindo esse QR Code. E, assim, fazendo a inscrição, fazendo o registro e, ao final, recebendo o certificado, tá? Então, o workshop Brasil da Manhã, Cenários do Vinho Brasileiro, começou na semana passada, se estende ao longo do mês de janeiro, e hoje a gente fala sobre diferenciais da indústria nacional de vinho. Vamos nessa, Carol? Isso. Bom, pessoal, então a Então gente tá. veio aqui hoje para falar um pouco, né, sobre diferenciais de mercado, como eu comentava, buscando, né, um mercado que busca competitividade, que busca o seu lugar ao sol, né, no mundo do vinho. Então, vamos falar aqui de algumas tendências, né, de alguns cenários no quais a gente vem se diferenciando ou buscando se diferenciar, né, que a gente sabe que é um processo longo, né, que envolvem vários atores nesse cenário e que a gente vai tratar então de alguns aspectos aqui com vocês hoje. E para facilitar um pouco a conversa, a gente separou em 5 tópicos principais, né? Mas para dar um pouquinho de contextualização, acho que vale a pena também a gente fazer a leitura dos dados de mercado, mas já a partir dessa leitura vai ficar muito claro que um dos diferenciais do vinho brasileiro para o futuro, sem dúvida nenhuma, são os espumantes, né? A gente tem os espumantes, o principal cartão de visitas da indústria nacional de vinhos. Não é aquilo que a gente mais produz, não é aquilo que a gente mais exporta, mas sem dúvida é o que chama mais atenção. No mercado doméstico, no mercado de vinhos finos, é um produto de liderança de mercado, né? Então, as marcas brasileiras respondem por mais ou menos 80% do mercado brasileiro de espumantes, e no exterior é aquele produto pelo qual o Brasil vem sendo mais reconhecido em termos de produção vitivinícola. E para o Brasil, essa é uma grande oportunidade. Se a gente der uma olhada nos números de mercado, a gente vai ver que essa é uma das categorias, essa é uma dos segmentos de mercado que mais cresce ao longo dos últimos anos, né? Que tem curva mais ascendente. Inclusive, enquanto alguns outros produtos têm uma curva, inclusive de estagnação, mesmo de recuo, no cenário dos espumantes, a gente tem um avanço de mercado importante, né, Carol? Uhum. E esses aqui são os dados do último press da OIV, né, que foi apresentado agora em abril desse ano, na metade desse ano, e trazem, então, inclusive, um comparativo, né, referente aos anos,
E a gente enxerga o espumante crescendo tanto em volume quanto em valor. Então, a gente enxerga para os outros produtos um crescimento em valor, sim, porque a gente teve um acréscimo de valor, né? O valor, o vinho ficou um produto um pouco mais caro, mas o único que cresce tanto em volume quanto em valor são os espumantes. E para alguns mercados, esse crescimento é ainda mais expressivo, né? Então, assim, o que que acontece? Os países que têm essa vocação, que estão, na teoria, mais preparados para atender esse mercado, tendem a ter uma vantagem, né? Então, assim, eu falo, por exemplo, um dos estudos que a gente enxerga a Austrália, né? Que tem por vocação aquele vinho tinto, mais forrada, mais alcoólico, né? Vem buscando mercados, novas regiões, na verdade, produtoras de uva, para produzir Pinot e Chardonnay, para poder atender esse mercado, porque, na verdade, é um país com vocação completamente exportadora, né? Então, em especial, eu tive agora recentemente no Chile, e também a fala é essa, né? O Chile também tem uma vocação exportadora. Então, como que nós vamos dar, aonde é que nós vamos buscar regiões que me deem essa característica de uva para que eu possa produzir esse produto que o mercado quer consumir, né? Então, tem uma movimentação de mercado para atender esse aumento, né? Então, isso é algo que é óbvio, né? O pessoal tá de olho no que o consumidor quer consumir. E nós, né, que temos, como o Mauri comentou, nós que temos já essa, vamos dizer, uma vocação, que já temos uma representatividade e, inclusive, um reconhecimento internacional com relação aos espumantes, acabamos tendo nesse momento uma vantagem, né, com relação a alguns mercados que precisam ainda, alguns países que precisam ainda se preparar com relação a isso, né? Exatamente, e isso é bem importante quando a gente para olhar esses países com vocação exportadora. Acho que a tua menção a respeito da Austrália é ótima deixa, assim, porque qual é a situação de países como a Austrália, como Portugal, que são países que têm já esse preparo, né, essa cancha de mercado externo, mas não tem tanta, talvez esteja na necessidade de desenvolver, acho que o Chile talvez seja um exemplo melhor, que não tem assim tanta tradição na elaboração de espumantes. Está fazendo esse movimento de buscar novas áreas de cultivo, né, tentar adaptar seu parque fabril, justamente para explorar melhor essa categoria de produto. O Brasil, por outro lado, e esses países, como o Chile, como a Austrália e Portugal, são países que têm no espumante um tópico importante do seu planejamento futuro, né? Eles têm claramente, assim, no planejamento estratégico dos vinhos australianos, consta lá, queremos vender mais espumantes. No planejamento estratégico dos vinhos portugueses para os próximos 10 anos, está lá, queremos vender mais espumante. Então, para alguns países que têm já essa mobilidade internacional, existe esse direcionamento de mercado. O Brasil ele está em outro cenário, que tem muita cancha na elaboração e, neste momento, ainda pouca representatividade internacional. Mas é justamente no espumante, talvez, uma brecha para ganhar um pouco mais dessa mobilidade, né? E uma das questões que são importantes, que a gente tentou ilustrar aqui com esse slide, é o seguinte: muitos países, eles são identificados com determinados estilos de espumante, né? Então, se a gente for falar de espumantes franceses, fundamentalmente a gente está falando de espumantes método tradicional, de mais concentração, de mais peso, de mais densidade. Quando a gente fala de espumantes espanhóis, a gente está falando de cava, que é um espumante método tradicional, mas mais com cara de happy hour, mais leve, mais fresco, mais pronto para beber. A Itália vai jogar muito no campo do Prosecco, grande representante do método Charmat no mundo, mas é um estilo muito específico, com aquele final de doçura. O que que eu quero dizer? O Brasil ele tem muita flexibilidade de espumatização, tem muita versatilidade em termos de estilo. Então, seja qual for o estilo que um comprador internacional quiser de espumantes com alta qualidade, a gente tem capacidade de entregar.
A Uhum. gente atende um mercado que, ainda que seja pouco consumidor, né, que é o mercado brasileiro, tem um potencial gigante em termos de crescimento, porque é bastante gente. E o mercado brasileiro está muito bem atendido pelas vinícolas brasileiras em termos de qualidade, em termos de diversidade de estilo. E essa é, sem dúvida nenhuma, talvez uma imagem que a gente possa vender internacionalmente também, né? Que não é essa âncora de um estilo único, que é a capacidade de fazer espumantes inspirados no estilo de champanhe, inspirados no estilo de cava, inspirados no estilo de prosecco, e todos com altíssima qualidade e, bom, aí tem a questão de competitividade de preço, né? Mas os desafios não são o nosso tema, né, Carol? Os É. desafios são tema do Júlio César e da Patrícia. Então, vamos deixar para eles explorarem essa parte. Mas é o que eu acho mais, acho que mais nos destaca, como tu traz nessa essa versatilidade, esses vários estilos, mas principalmente, acho que esse olhar um pouco do brasileiro, sabe? Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, fazendo pesquisa, e a gente era assim, tipo, não chegou o kit, a gente vai fazer outra coisa, sabe? E eu via muitos dos meus colegas, não chegou o kit, eu vou me sentar aqui e esperar o kit chegar. E eu vejo isso também no nosso cenário da vitivinicultura, do tipo, não, a gente tem esse produto, mas a gente pode elaborar um outro, a gente pode buscar esse outro estilo. Então, assim, não existe algo preso à tradição, sabe? Acho que isso, nesse aspecto, a gente ganha trazendo mais versatilidade. Então, o Oscar Ló conta, né, que ele estava na Itália e escutou alguém falando sobre Prosecco Rosé. E ele chegou no Brasil e fez o Prosecco Rosé antes deles fazerem o Prosecco Rosé, né? Então, assim, é isso, entende? É essa versatilidade da gente pensar, assim, bom, eu tenho mercado para isso, mas eu tenho capacidade de elaborar um produto que tenha, bom, tem um charmat curto, posso, né, fazer um charmat longo, eu posso fazer um glera com pinot e vou ter um prosecco rosé e eu acho que essa versatilidade ou essa capacidade que o Brasil tem de ser versátil e apresentar diferentes produtos vem um pouco dessa nossa capacidade de sermos, né, de atendermos esse mercado, que é, né, nós vamos falar mais para frente um pouquinho, mas que é sedento por novidades, né? Então, acho que esse é algo que a gente, nesse aspecto, a gente ganha muito com esses diferentes produtos. É, e para fechar talvez esse tópico, essa versatilidade, essa flexibilidade, ela talvez até possa ser confundida com uma falta de identidade, né? Porque geralmente se, se busca justamente se agarrar num estilo, ou numa uva, ou numa categoria de produto, que é uma maneira de criar uma identidade para aquele país, para aquela região produtora. Mas não é o que vem acontecendo no Brasil, com o Brasil neste momento, assim. A coisa da categoria de produto e não um estilo específico dentro da categoria, ou seja, a categoria espumante, assim, não um tipo, um estilo específico de espumante, vem fazendo bem ao Brasil. Por Uhum, exemplo, tu mencionou algo que é bem importante, que acaba reforçando esse diferencial dos espumantes brasileiros, que é charmar longo, né? uhum, Então, esse é um processo no qual o espumante método Charmat, na segunda fermentação no tanque, ao invés de finalizar aquele produto em 20, 30 dias, né, que seria o tempo ali da segunda fermentação, estabilização, engarrafamento e pronto, são espumantes método Charmat que permanecem no tanque por 3 meses, 6 meses, às vezes um ano, às vezes mais do que um ano, né? E com isso eu consigo reproduzir algumas categorias, algumas características, aliás, do método tradicional. Recentemente teve uma publicação norte-americana especializada em vinhos, né, que estava fazendo uma matéria, fazendo a cobertura do setor e abordando justamente Charmat Longo. Tinham duas fontes principais nessa reportagem. Uma era a Itália, com a região do Prosecco, porque é um processo que vem sendo levado adiante por lá também, e o Brasil, né? Então, dentro de todo o cenário internacional, entre todas as possibilidades
de consulta como fonte, né, para esse estilo específico que envolve tecnologia, que envolve criatividade, que envolve paciência, né, e pesquisa e estudo. Tinham duas fontes, uma absolutamente consolidada no mercado de espumantes no mundo, que é a Prosecco, e outro um novato que vem chamando atenção, que é o Brasil. Então, são sinais de que a gente está seguindo, está trilhando um caminho e vem lapidando essa identidade como especialista em espumantes. E eu acho que não dá para deixar de falar aqui, né, da ADO, né, que nós conseguimos aí, a ADO Altos de Pinto Bandeira, que isso sim, eu acho que daí traz um pouco dessa consolidação, né, Mauri, que a gente fala, tu falava, né, a gente não tem uma identidade e acaba tendo vários produtos, mas quando a gente fala da ADO Altos de Pinto Bandeira, e aí a gente vem, né, com um diferencial. Agora, também tive recentemente no Chile, e quando fala sobre a ADO, todo mundo sabe, né? Claro que eu estava no meio do mundo do vinho, óbvio, mas existia, né, um consenso com relação à ADO, ao perfil dos produtos, à consolidação da qualidade. Então, acho que isso foi um grande ganho que nós tivemos aí nos últimos anos, que só veio, claro, para chancelar o que nós todos já sabíamos, mas que acaba sendo também algo que dá uma consolidação maior, né, para o mercado. É assim, e vamos voltar a falar desse assunto daqui a pouquinho. Então, vamos para um segundo diferencial aí do mercado brasileiro, são as dimensões, que é a continentalidade, que é o tamanho do Brasil, né? E nesse sentido, vale a pena a gente dar uma olhada no mapa do Brasil e entender que a gente tem iniciativas vitivinícolas em diferentes estados, do sul até o norte. É importante a gente bater o olho nesse mapa e se dar conta de todos os polos vitivinícolas espalhados pelo país, para a gente se reconhecer como um país vitivinícola, né? Ah, e assim, a gente também vai voltar nesse assunto daqui a pouco, mas para um país pequeno, talvez seja um desafio vender a ideia da diversidade. Para um país grande como o Brasil, não, porque é esperado que haja muita diversidade, né, de sul até o norte. Então, o tamanho do Brasil, em termos de área e essas novas zonas produtoras e esses novos polos emergentes, isso é um diferencial, porque isso faz com que a gente consiga vender essa ideia de diversidade que no mundo do vinho é tão importante, né? Nenhum país vai dizer, ah, não, eu trabalho com apenas um estilo de vinho e é isso que eu faço e, né, a tradição me proíbe de fazer outras coisas. Mesmo regiões muito tradicionais e com imagem consolidada no mercado internacional, vêm dando um jeito de renovar o seu estilo, né, seja por uma demanda de mercado para oferecer vinhos mais prontos, mais imediatos, assim, de consumo mais imediato no mercado, seja por uma questão de renovação de imagem, né? E para o Brasil, em termos, levando em conta que se a gente conseguir mostrar que existe essa pulverização da produção, que ela não está concentrada só na Serra Gaúcha, que ela não está só concentrada no Rio Grande do Sul, essa ideia de diversidade, essa ideia de múltiplos estilos espalhados ao longo de um país continental, ela chama atenção, sem Uhum. dúvida nenhuma. Sabes que eu ministro aula de Estados Unidos, né? E aí tem uma imagem do Wine Folly que chama 50 estados de vinho, né? Eu falei que o meu sonho é um dia chegar e ver esse mesmo mapa para o Brasil, né? E é isso, né? Essa diversidade. É assim como nos Estados Unidos, nós temos estados com importância ou com produção diferente. Mas toda vez que a gente tem perto da nossa casa, né? Ou um vinhedo, ou uma vinícola, ou uma loja de vinho, aquilo começa a ser é próprio, né? Porque assim, quando a gente fala assim, tá lá no Rio Grande do Sul a produção de uva e vinho, né? É algo como se não fosse meu, né? Tá longe de mim. Agora, quando eu tenho meu vizinho aqui, que era do café e que agora está na uva, eu antes de comprar um outro produto, não.
vou comprar um produto do meu vizinho, né? Então, isso acaba trazendo, porque assim também é nos Estados Unidos. A gente tem, assim como temos aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, tem 85% da produção de vinhos, mas o Texas tem uma importância para consumo local, né? Assim como o Missouri, assim como o Mississippi, assim como outros estados acabam tendo essa vocação, assim como lá em Nova York eu tenho uvas híbridas aparecendo, aqui também vai acontecer isso, né? E isso é importante porque isso acaba trazendo o próprio, né? Acaba trazendo a uva para perto das pessoas. Quando a gente começou o Brasil de Vinhos, que é um projeto que eu tenho, onde a gente cataloga as vinícolas de forma gratuita, eu falava sempre, né, o meu desejo é que todo mundo tenha esse conhecimento de que estamos falando de um Brasil de vinhos e não do Rio Grande do Sul de vinhos. E olha aqui, sou gaúcha, nascida e criada, né, na Serra Gaúcha. Então, assim, mas o quão importante é a gente ter essa diversidade, não só porque temos produtos diversos, mas também porque temos mais pessoas envolvidas. É ruim quando tu tem um estado só, né? Então é bom tu ter outras regiões, porque tu tem outros estilos, tu tem outras cabeças pensantes, né? E isso faz com que todo o setor ganhe. Então, além da É, diversidade de produtos, a diversidade de cenários, né? Faz com que a gente ganhe muito no setor da uva e do vinho. é. Assim, o tema que a gente está abordando aqui hoje, muitas vezes, ele é aplicado dentro do mercado internacional, porque não adianta, a gente tem muito esse olho, levando em conta que na ABS a gente trabalha o mundo inteiro, né? Em termos de ensino de vinho, a gente não foca só no mercado brasileiro e só na produção brasileira, mas é muito importante. Essa pulverização, essa diversidade, ela não reflete só no mercado internacional, pelo contrário, né? O que sustenta a nossa indústria hoje é o mercado doméstico. E essa pulverização é isso, é só ver, por exemplo, a relação que algumas regiões desenvolveram com os vinhos regionais. Então a gente vê, por exemplo, no centro do país, tanto ah, Goiás, Brasília e arredores, mesmo ali na Serra da Mantiqueira, existe um movimento de valorização local dos vinhos, de consumo local dos vinhos. A gente teve, ao longo de 2023, a gente teve no Vale do São Francisco, a diretoria da BS, né, numa visita técnica. É muito bonito ver a relação que as pessoas daquela região desenvolvem com os seus vinhos, né, que desenvolvem com aquele produto que é feito justamente pelo vizinho, na cidade vizinha. Então, isso acaba fomentando, sim, o consumo interno, né? Isso acaba fomentando o consumo de vinho nacional em mercado nacional, né? No mercado doméstico. Então, é fundamental ter essa pulverização. E, além disso, essa pulverização e o fortalecimento desses polos vitivinícolas, eles nos levam a um tema que a Carol já pincelou aqui antes, que são as indicações geográficas, né? E a especialização da produção de vinho dentro daquele terroir. Então, a gente vê claramente esse movimento. Nos últimos 3 anos, aí, o sistema de indicação geográfica brasileiro ganhou novos membros, né? Então, a gente teve a campanha sendo reconhecida em 2020, pessoal de Santa Catarina, do Planalto Catarinense, né, dos vinhos de altitude em 2021. O Vale de São Francisco também entrou aí nos últimos anos. Quando a gente fala de Planalto Catarinense, Campanha e Vale de São Francisco, a gente está falando de regiões de produção consolidada no Brasil, né, que são regiões que têm a sua competitividade comprovada em termos de produção vitivinícola. Mas mesmo regiões muito pequenas que vem simplesmente se destacando por uma produção comunitária de vinhos, acabam sendo reconhecidos também por esse sistema. É o caso da mais nova IP do Brasil, que é a IP Vinhos de Bituruna, né, no Paraná, que trabalha exclusivamente com vinhos de mesa e que teve também o reconhecimento pelo INPE da sua indicação geográfica.
Aí alguém pode questionar, por exemplo, ah, tá, mas uma produção de vinho de mesa, né, ou de vinhos feitos a partir de uvas não viníferas, não é competitivo, não é sustentável. Eu acho que falta um pouco de visão do papel que o vinho de mesa cumpre no mercado brasileiro, né? Porque é um produto que paga muito boleto pelo lado das vinícolas, né? Que sustenta boa parte das vinícolas. É um produto que introduz muita gente no mundo do vinho. Muitos dos bebedores que estão aí gastando bastante em garrafas hoje em dia começaram bebendo vinho de mesa, né? Então, a gente precisa ter essa noção do papel importante que o vinho de mesa cumpre e dar o reconhecimento devido a regiões que elaboram vinhos com esse perfil. E é muito importante isso porque em alguns momentos, né, equivocadamente se dá uma super dimensão aos vinhos finos, né? Claro que eles têm uma competitividade internacional, né? Isso tudo acaba tendo. Mas o papel do vinho de mesa, ele não é do passado, ele é do presente, né? Ele é do presente porque a gente tem hoje uma produção muito grande de vinhos de mesa ainda. E como tu falaste, ele é uma importante iniciação para o mundo do vinho, né? Seja pelo preço, seja pelo sabor, porque é um sabor, né? Do ponto de vista, quem toma suco de uva é muito mais tomar o vinho de mesa do que tomar um vinho fino, né? Que tem um outro perfil. Então, isso tudo, e isso é algo que a gente viu muito também lá no Vale de São Francisco, né? Esse papel dessas castas, e não só das castas americanas, mas as híbridas, né? Então, assim, existe um movimento a nível mundial para castas híbridas. Então, não é só algo que até então no Brasil a gente meio que esconde, né? Uma coisa que a gente meio que esconde, mas que, pô, a gente tem uvas brasileiras. Isso é espetacular, né? Então, uvas que se adaptam bem ao nosso terroir e que dão produtos competitivos em valor, então, que tem genética aí de até 70% de vinífera na sua composição. Então, são produtos que penso, né, que venham cada vez mais a agregar também ao mercado em busca de novos consumidores. Eu costumo dizer, né, o nosso desafio em termos de Brasil, não estamos aqui falar de desafio, né? Mas um dos nossos desafios não é que quem já consome vinho consuma mais. Porque quem já consome, consome. Mas estamos em busca de novos consumidores. E aí, o papel desses produtos, como vem aí de Bituruna, a própria uva Gate, né? Que também a gente tem, Vale de São Francisco, produtos que entrem com esse perfil e que acabem buscando novos consumidores. Então, é muito importante a gente falar aqui, né, do papel dessas uvas. E também a gente, claro, tem vários lugares que não estão ainda com registro aprovado, né, pelo NPI, mas que estão encaminhados. Como é o meu caso, né, depois a gente vai falar, mas do pessoal de Minas lá, que estão já com encaminhamento também, e super organizados. O que eu acho mais belo de todo esse cenário aqui é a organização do ponto de vista associativo, porque eu acho que isso faz com que as pessoas se juntem, pensem juntas, porque infelizmente no mundo do vinho, né? Eu transito muito no mundo do vinho, então eu posso falar sobre esse mundo, né, em especial. Mas assim, a gente não vê esse papel fora das associações de uma forma tão expressiva. Então, as associações, elas têm esse papel de juntar, de colocar numa mesma sala donos de diferentes vinícolas com diferentes tamanhos, né? Porque eu boto numa sala um cara de uma grande cooperativa com uma pequena vinícola e juntos eles vão trabalhar em prol dessa associação. Então, isso o Brasil ganha muito quando a gente enxerga essa organização em IGs, em DOs, tem muito mais do que um perfil, do que uma indicação, né, geográfica ou de orientação de produção. Tem muito mais do que isso aqui. Aqui tem um perfil de É, trabalhar de forma associativa, né?
um perfil agregador, né? Tem um Exato. papel agregador. Uhum. É. E assim, hoje em dia, o sistema de indicação geográfica, do Brasil, ainda que não seja, né, de novo, a gente tem que colocar em perspectiva o papel que o Brasil desempenha no mercado internacional, que ainda é um papel pequeno, com grande capacidade de crescimento, mas ainda é um papel pequeno. E internacionalmente, essas indicações geográficas do Brasil talvez ainda não repercutam tanto, mas elas servem sim para organizar, elas servem para agregar, elas servem para chancelar a qualidade desenvolvida, né, pelos produtores em diferentes zonas do Brasil, e elas servem para promover, né? Então, tu acabou de trazer o relato aqui, por exemplo, de Altos de Pinto-Bandeira sendo uma notícia corrente dentro do público especializado, mas já num cenário internacional. Os nossos vizinhos já sabem de Altos de Pinto Bandeira, né? Uma DO exclusiva para espumantes no Novo Mundo, inclusive sendo a única, né, exclusiva para espumantes no Novo Mundo. A gente tem o Vale dos Vinhedos carregando essa tradição nas costas. Então, assim, ter um sistema de indicação geográfico maduro, rigoroso, no sentido de que as regras são muito mais inspiradas dos sistemas de indicação geográfica europeus do que os do Novo Mundo, né? Em que os produtos efetivamente precisam passar por avaliação, os produtos efetivamente têm que fazer, têm que seguir as regras, né, de cada uma das regiões. Então, ter isso é um diferencial, porque o produto já chega com essa chancela prévia no mercado, né? E aos poucos essas chancelas, essas marcas, elas vão ganhando repercussão, elas vão ganhando volume. E isso certamente vai transmitir mais confiabilidade, né? Então, acho que esse é um diferencial importante. Esse sistema de indicação geográfico maduro, esse sistema de indicação geográfico que vem se fortalecendo aqui nos últimos anos, sendo o reconhecimento das vocações regionais, né, de cada uma das zonas produtoras. Tu sabes que isso também é muito importante, não só para mercado interno, para mercado interno, né? Porque quando a gente tem isso como algo que garanta, né? Traz essa questão da qualidade, porque o brasileiro em si, ele é um pouco desconfiado, né? Aquela coisa, o que que isso de fato significa? Quem é que está regulamentando? Quem é que está fiscalizando? Então, esse cenário ele é importante também internamente, quando alguém passa a reconhecer, né? Então, claro que a nível nacional, quando a gente fala de Vale dos Vinhedos, a gente está já super alinhado, mas é importante porque isso acaba dando uma chancela para o mercado interno também, o consumidor que se sente, né, um pouco mais entendedor, né, e conhecendo um pouco mais sobre esses produtos, né? Né? Vamos para o próximo tópico? Tá. Temos aí, entre os diferenciais do Brasil vitivinícola, então, novos padrões, né? Que isso significa? Bom, no mundo do vinho, a gente costuma usar uma linguagem comum para tentar explicar o perfil dos vinhos, né? Então, geralmente, está aqui o exemplo de Portugal e retomando, né, o desafio de países pequenos em comprovar a diversidade. Para um país grande é esperado que tenha diversidade de maneira natural. Então, num país como o Brasil, num país como a Austrália, né, é esperado, nos Estados Unidos, é esperado que a produção vitivinícola, se pulverizada ao longo do país, tenha muita diversidade, porque são países continentais. Quando a gente fala de um país pequeno, é um desafio comprovar diversidade, porque toda a produção está concentrada numa área menor. Mas justamente para explicar a diversidade dentro de zonas menores, são usados termos comuns no mundo vitivinícola, e está aqui o exemplo de Portugal, que são principalmente as influências climáticas, né, de cada uma das zonas produtoras. Então, a gente tem em Portugal um exemplo com as três principais influências que são a atlântica, né, aquela que vem ou oceânica ou marítima, né, porque o oceano em questão pode variar
mas é a proximidade desses grandes corpos de água que vão trazer um perfil bastante particular para os vinhos que sofrem essa influência. Uma influência continental, né, que vai trazer muito mais a calor, ó, a coisa do calor, da amplitude térmica, da variação muito marcada entre as estações, né? A influência marítima vai vir muito mais com umidade e frescor e um achatamento da amplitude térmica, né? E a influência mediterrânica, né, ou mediterrânea para aqueles países que efetivamente estão na beira do Mediterrâneo, que é esse calor, mas com uma moderação de temperatura e um verão quente sem chuva, né? Então, basicamente, resumindo essas influências. E isso vai ser aplicado em diferentes zonas do planeta, né? Ao longo de todo o Velho Mundo, claramente, mas no Novo Mundo também, a ponto de a gente dizer que algumas regiões produtoras têm influência mediterrânica, mesmo estando muito longe do Mediterrâneo. Fecha parênteses. O Brasil dificilmente usa essas referências. Vocês podem ver que a gente não fala, por exemplo, qual é a influência né, que influência é exercida na Serra Gaúcha? Porque a campanha claramente tem um perfil mais continental, mas ninguém fala da influência continental na região da campanha, né? Então a gente não mede nesses termos. É algo que no Brasil não é explorado. Talvez seja até uma deficiência, talvez seja até um desafio, mas esse não é o nosso assunto. O que interessa para nós aqui é que, ao longo do desenvolvimento da vitivinicultura brasileira, e principalmente a partir de tecnologia aplicada ao campo nos últimos anos, o Brasil desenvolveu esse diferencial de mercado que são novos padrões vitivinícolas. Então, quando a gente fala de vinho brasileiro, a gente, de novo, não faz tanta referência à influência climática que é exercida naquela região. Mas hoje em dia a gente trata os vinhos brasileiros principalmente em três modelos principais de vitivinicultura. Um de vitivinicultura tradicional, que vai pegar o sul do Brasil, então vai pegar principalmente aqui, né, todas as áreas do Rio Grande do Sul, vai pegar Santa Catarina e também o Paraná, principalmente, que é a zona do Brasil na qual a gente tem uma troca natural de estações, as estações bem marcadas, um inverno bem frio, um verão bem quente, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma vitivinicultura mais tradicional. No norte do Brasil, a gente vai falar não de vitivinicultura tradicional, porque lá o que a gente, né, inclusive, é a parte menos tradicional do Brasil. A gente tem vinhos tropicais. E o que que isso significa? Isso significa duas safras de vinho por ano, né? Duas safras de uva por ano, elaboração de vinho ao longo do ano inteiro. E duas safras, no sentido de que cada videira dá origem a duas safras. Mas na verdade é isso, há safras o ano inteiro. O pessoal colhe uva todos os dias, porque a partir da irrigação é possível controlar safras em diferentes parcelas. E no centro do país, a gente tem um terceiro padrão, que são os vinhos de inverno, né? Que são aqueles vinhos que a gente tem uma colheita por ano, como se fosse num modelo tradicional, mas invertida em termos de estação do ano. Então, ao invés de colher a uva no verão, que é algo corrente no mundo inteiro, né? Não vamos esquecer, a uva é uma fruta de estação. A colheita é feita no inverno, também a partir da aplicação de tecnologia, também a partir da aplicação de pesquisa, de estudo. Então, a gente tem ah, modelos diferentes, e assim, eu, como atividade, né, tenho a sorte de, com alguma frequência, fazer apresentação de vinho brasileiro para estrangeiros, seja os estrangeiros que vêm ao Brasil, ou seja, quando eu vou ao exterior, eu tenho a chance de apresentar vinho brasileiro para públicos internacionais. E é engraçado porque quando a gente está falando da vitivinicultura no sul do Brasil, as pessoas, obviamente, prestam atenção, se surpreendem com a capacidade, com a qualidade do vinho brasileiro, tudo bem. Mas o que realmente chama a atenção das pessoas são esses novos padrões. Isso é o tipo de coisa que chama, assim, desperta uma curiosidade profunda. É o tipo de coisa que gera assunto. É o tipo de coisa que as pessoas, não, peraí, eu preciso entender isso aqui, me explica de novo, sabe? Então, assim, existe um tema aqui que o Brasil, sabendo explorar, pode ganhar muita notoriedade, né? Porque a gente precisa dizer, olha,
temos aqui modelos únicos de produção no mundo, né? E mesmo pro brasileiro é preciso explicar isso, porque, de novo, gera curiosidade, gera interesse, né? Gera assunto, e gerando assunto a gente consegue fazer repercutir muito mais. E o que eu acho mais interessante aqui é porque a gente dividiu em tópicos, né? Mas, na verdade, os tópicos, eles se misturam, né? Então, assim, O tempo todo. quando a gente fala, por exemplo, dessa questão né, dos vinhos de inverno, vinhos tropicais, eles são fruto muito de um tópico que a gente vai falar depois na sequência, que é pesquisa, que é tecnologia, né? Então, assim, o quanto isso nos possibilita. E, de novo, vou trazer uma coisa lá do início, né? O quanto nós brasileiros somos resilientes, o quanto nós somos criativos. Isso é bárbaro, né? Porque, assim, isso vem da criatividade do brasileiro, que não senta e espera o kit chegar, entendeu? Aquilo que eu falei lá na frente. Porque é muito isso, assim, a gente vê um pesquisador que chega, que está na Europa e que se dá conta que talvez se pudesse na região dele produzir vinhos no inverno e isso traz uma tecnologia que possibilita esses novos padrões. Então, isso é muito, muito legal de fato, eu tive agora recentemente, né, fazendo esse curso no Chile com o pessoal da viticultura, né, do mundo. E quando a gente fala, quando tu falas para eles sobre vinhos de inverno e vinhos tropicais, eles não, para tudo. Então, assim, um dos professores do curso é o professor Lohan, que é de Montpellier, e ele falou: eu tenho um amigo, foi meu aluno, Murilo, ele falava, né? O Murilo, né? Não, porque fui eu que dei as videiras para ele trazer, né? Eu disse, mas olha que loucura. Daí nós começamos a conversar, né? E ele, não, mas que legal, assim. Então, o pessoal fica muito. Quando a gente fala sobre os vinhos tropicais, então o pessoal fica doido, né? E isso é algo que vem muito desse nosso padrão, né? Que a gente, que acho que é muito do brasileiro, assim. E isso tem que ser valorizado, porque é uma forma da gente também, né, se destacar e buscar, claro, né? Com esses diferenciais, consolidando essas regiões, né, que a gente falava há pouco. Eu acho importante esses movimentos de fato, né, os tópicos vão convergindo aqui. É de fato importante esse movimento de reconhecimento e consolidação, seja por meio de indicações geográficas, seja por meio de fortalecimento de marcas, localizadas nessas regiões, mas o fortalecimento desses novos padrões, né? O fortalecimento desses modelos que são únicos praticamente, no mundo. Claro, a gente vai ter vinhos tropicais em outros países, a gente tem iniciativas de tentativas de implementação de vinhos de inverno em outros países, mas e aí a gente volta à questão da continentalidade, não nessa área, né? Então, vinhos tropicais, a gente tem 10 mil hectares de vinhedos, mais ou menos, no Vale do São Francisco. Nenhum outro país tem esse volume de áreas sendo conduzido, né, de vinhedos sendo conduzidos com 2 safras por ano por videira. A gente não vê essa capacidade de resposta, né, ao mercado, essa capacidade de resposta, de posicionamento no mercado. Então, o Brasil ele tem músculo no agro, isso é sabido por todo mundo. No momento em que esse setor passa a investir forte na vitivinicultura, passa a acreditar, passa a experimentar, é marcante realmente as respostas que eles obtêm. Mas isso precisa ser validado, né? Isso precisa ter resposta do mercado, isso precisa ter demanda do mercado. Mas nesse sentido a gente tem o que oferecer. A gente tem novos padrões, a gente tem novos modelos de produção que conseguem assim ajudar a vender a imagem do Brasil, tanto para o mercado doméstico quanto para o internacional. E é legal esse papel que eu falava da resiliência e da adaptabilidade, né, que o brasileiro tem, porque nós tivemos lá agora, né, no meio do ano, no Vale de São Francisco, e uma das conversas que nós tivemos com
lá com o pessoal da Rio Sol, né? Foi assim, bom, e como que a gente faz para participar da NV, né? Da Avaliação Nacional de Vinhos, porque é vinhos da safra, mas que safra que nós estamos falando, Que né? safra é E- essa? É. Então, mas e aí a gente vê hoje, inclusive a ABE se organizando para receber esses vinhos. Tanto que na última avaliação nacional de vinhos, uma das 16 amostras era um vinho de um aluno nosso, então querido, né, inclusive de Brasília, né? Então, assim, o Triaca com uma das 16 amostras. Então, agora na premiação da CNA, de novo, né, o vinho dele lá premiado. Então, isso são então, tu vê esse movimento não só, né, de novos produtos, mas da busca pelo reconhecimento. Então, acho que aos poucos a gente está enxergando isso também. No próprio Decanter Awards, né, a gente teve aí 2 medalhas de ouro, um Viognier da Métier, nossa parceira aqui, mas um outro, né, um vinho do Rio de Janeiro. Então, assim, o quanto a gente vem também buscando esses lugares, né, ao sol aí e conseguindo eles, né? É o reconhecimento desses novos padrões, né? Seja Exato. por premiação, seja por reportagem em revista, mas isso, de novo, isso gera muita curiosidade e isso atrai público para o Brasil, né? Público de diferentes origens, no próprio Brasil ou também no exterior. E traz o público brasileiro para também, né? Porque assim, quando a gente fala, Exatamente. olha só, vai lá conhecer, vai lá. E o pessoal, ai, eu fui lá, é maravilhoso, não sabia nem que tinha, né? A gente já fez missões técnicas tanto para os vinhos de inverno quanto para os vinhos tropicais, né? E quando a gente volta, o pessoal, ah, eu quero ir lá, eu quero conhecer. Então, isso também traz essa novidade, né? Traz essa vontade do pessoal de conhecer, né? Quando a gente E fala uma em... coisa que... pode falar. Fala, desculpa. Não, pode Não, seguir. é que uma coisa que não tinha me ocorrido, mas que, inclusive, esses novos padrões, eles ajudam a desenvolver outra ferramenta que hoje é fundamental para a promoção do vinho brasileiro, que é o enoturismo, né? Então, tu estava mencionando, por exemplo, a questão de, né, a curiosidade que gera nas pessoas, ah, quando a gente volta, e é exatamente isso. E muita gente é levada a ir até lá, a Uhum. passar lá uma semana ou um final de semana, conhecendo, visitando, degustando. Isso é ótimo, porque o enoturismo é uma ferramenta fundamental para a promoção do vinho brasileiro, né? A gente tem, assim, ainda muito... A gente testemunha, aliás, muito ranço com o vinho brasileiro, né? Muito preconceito com o vinho brasileiro. E esse é um ranço que se desfaz com frequência a partir do enoturismo. Porque a pessoa, ao visitar uma região enoturística, ela vai beber bem, ela vai comer bem, ela vai ser bem recebida, ela vai ter atrações que, né, vão mantê-la divertida por final de semana, uma semana, que seja. E isso faz com que a pessoa quebre esse preconceito, né? Ou pelo menos quebre essa má vontade com o vinho brasileiro. A partir desses novos padrões de cultivo e produção de vinhos de qualidade em diferentes regiões, é possível o desenvolvimento dessas rotas enoturísticas, né? Então a gente vê esse movimento na Serra da Mantiqueira, a gente vê esse movimento muito forte, por exemplo, no Vale de São Francisco, e o desenvolvimento do enoturismo com características regionais, né? Então é isso, assim, não é emular, não é copiar o enoturismo da Serra Gaúcha, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, né? São modelos todos válidos e todos absolutamente diferentes. É o desenvolvimento de uma identidade própria para o enoturismo. Então, a gente tem no Vale de São Francisco o passeio do Vapor do Vinho, que é fantástico, né? A gente tem as vinícolas do centro do país se organizando em torno do enoturismo, mas já oferecendo experiências com enogastronomia, oferecendo experiências com hospedagem de alto padrão. Então, assim, existe esse movimento que ajuda muito também e se transforma num diferencial para quebra dessa resistência que existe muitas vezes em relação ao vinho brasileiro. Uhum. Não é isso mesmo. E claro, né, falar aqui, então eu não poderia deixar, né, de falar, porque quando a gente fala em novos padrões, é o novo, porque sim, né, o suco de uva ele passa a ter uma importância no mercado brasileiro
ponto de vista comercial por volta dos anos 2000, então estamos falando aí de um produto que tem aproximadamente 20 anos no mercado, mas que ganha uma força maior nos últimos 15 aí, né? Então, do nosso Globo Repórter foi em 2015, estamos falando aí dos últimos, então, 8 anos, que a gente, né, eu comecei a estudar suco de uva em 2004, quando na verdade ainda era muito pequeno em termos de importância comercial, né? Então a gente já tinha, mas o que a gente viu aí nos últimos 20 anos foi um aporte de tecnologia absurdo na produção de suco de uva, um aporte de tecnologia também super importante na viticultura para a elaboração de suco de uva. Então, um mercado que vem dia a dia buscando diferenciais, porque é um produto que tem uma importância enorme hoje quando a gente fala não só para mercado interno, porque aproximadamente 50% das uvas americanas produzidas no Brasil são destinadas à elaboração de suco, né? E eu brinco que o meu sonho é quando chegar aos 100%, né? Que a gente chegue aos 100% aí. Mas assim, então, um produto que tem uma importância comercial interna, em termos de mercado interno, gigantesca, e que tem um potencial de exportação tão mais gigantesco do que uma importância de mercado, porque é um produto que não tem competitividade no mercado externo. Então, é um produto que não. Ah, Estados Unidos produz suco de uva? Produz. É um outro padrão. Usa uma outra variedade de uva, é um outro padrão de produto. Então, se você procurar um suco integral em qualquer país do mundo que você for, não vai ter o perfil que o nosso produto tem. Então, em termos de sabor, de aroma, de frescor, de cor, né? A cor que a gente consegue aqui é uma cor. E isso tudo aliado a muita tecnologia. Então, as empresas hoje estão conseguindo elaborar produtos cada vez com mais qualidade, e cada vez mais competitivos, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Então, quando a gente olha, né, eu falo lá, uvas processadas para suco de uva, vocês podem ver, né? Olhem o gráfico que está aqui no slide, né? Como a gente tinha lá em 2004, 24% das uvas processadas para vinho ou para suco, 24% era suco. Hoje, né, a gente está aí os 50%, já tivemos um pouquinho mais, agora estamos aí nos 50%. Então, assim, o que a gente está enxergando é cada vez mais esse perfil das uvas americanas, as uvas não viníferas, para elaboração de suco de uva. Então, eu trago aqui uma notícia, né, que fala de aumento de exportação. Vinícola Aurora, que é a nossa parceira aqui na ABS, tem uma exportação super representativa de suco de uva. Eu falava essa semana passada, fiz uma reunião com o pessoal de suco de uva e a gente conversava sobre, né, as exigências internacionais para exportação. Então, todo mundo buscando se adequar, buscando esse mercado externo, não só o mercado interno. E um setor que está querendo cada vez mais ter um produto de qualidade, produtos certificados. Então, trago aqui, por exemplo, um selo de certificação de suco de uva puro, um produto que é somente uva, que não leva água, nem açúcar, nem conservante. E um dos grandes focos aí, né, pro produto, que é um produto para a família como um todo, mas um foco muito grande em crianças, né, que então são os dois mascotes que a gente tem aí, o Vavu, que é o pássaro que se alimenta de suco, né, que é uma criação do Ibravin, que nasce aí já tem uns 10 anos ou até mais, porque o Rafael tem 10 anos, meu filho, e ele já conhecia o Vavu, então deve ter uns 10 anos o Vavu. E o Purinho agora, então, que é o mascote da Associação de Elaboradores de Suco de Uva Puro. Por quê? Na busca desse público, né? Que é um público que a gente entende não só importante como consumidor do suco de uva, mas porque esse consumidor pequeno de suco de uva é um consumidor que o sabor uva passa a ser atrativo. E esse sabor uva, quando ele vai crescendo, né, ele vai ser um potencial consumidor de vinho, né, de outros derivados da uva. Então, isso também tá muito associado e a gente tem aí milhares de benefícios aí que a gente pode listar
para esse consumo desse produto também. Então, acho que é um produto que abrange a família como um todo, né? Então, acho que isso também é um bom, é um novo padrão. Tá? Então, assim, por isso que eu acho que é importante falar daqui, apesar que ele também se encaixaria em outros tópicos, mas ele é um padrão, um novo padrão e um potencial padrão, né? Então, quando a gente vê esse cenário da produção de uvas para a elaboração de suco, a gente enxerga, né, consegue ver esse perfil. É um novo padrão de produto, né? Um novo padrão de categoria entre os países de produção consolidada de vinho no mundo, né? Se a gente, é exatamente isso que tu disse. Se a gente for comparar com os demais países produtores de vinho no mundo, nenhum tem a competitividade que o Brasil tem, né? A gente não tem concorrência. Ao mesmo tempo, a gente carece um pouco de estrutura, né, de ampliação de produção, de posicionamento de mercado. Claro que não está pavimentado, não é que a gente está correndo sozinho, nadando de Uhum. braçada. É um caminho a ser desenvolvido. Mas, de fato, em termos de qualidade, de diversidade, de capacidade de entrega, assim, o Brasil tem um diferencial, tem aí uma categoria, um padrão novo a ser vendido, a ser explorado, né? Então, entendo dessa forma. E é impressionante até, Carol, sabe que eu estava esses dias revirando umas gavetas aqui e achei uma história em quadrinhos que foi desenvolvido para promoção do suco de uva, né? E deixei meio aqui por cima, assim, né? Ficou em cima de uma mesa. E daqui a pouco o Joaquim, meu filho, tem 6 anos, e ele descobriu a historinha. E foi lá e pegou e começou a folhear e começou a ler. E quando eu vi, estava ele se interessando pela história do suco de uva, já é também consumidor em casa e tudo, mas de fato tem muito apelo com criança, né? Tem apelo para a família toda, porque não tem restrição de consumo, né? Qualquer pessoa de qualquer idade pode consumir, mas com o público infantil, pela doçura, pela cor, pelo frescor, ela tem de fato muito apelo, né? Então, bom se servir para a formação de futuros bebedores de vinho aí, né? Bebedores responsáveis, bebedores, né, que buscam prazer, que buscam saúde, né? Nossa, tá, tá mais do que comprovado como um diferencial para a cadeia produtiva do vinho brasileiro, sim, sem dúvida nenhuma. Tudo bem. Vamos lá para o nosso próximo. Vamos para o próximo e vamos falar de tecnologia, né? Que, como a gente já mencionou, ajuda a explicar muito desses novos padrões que a gente acabou de mencionar, de explorar por aqui, mas a tecnologia do parque vitivinícola brasileiro é marcante, né? A gente tem diferentes momentos aqui, né? Até a década de 90, que é anteontem, né? Até a década de 90 do século passado, a gente tinha um parque fabril que era de fato defasado em termos de tecnologia. A partir da abertura da economia do Brasil, a gente teve um movimento muito marcante da entrada de produtos estrangeiros no mercado doméstico, né, que era um mercado protegido, um mercado fechado. Quando ele foi aberto, a gente teve a introdução dessas marcas dos importados, né, que hoje dominam o mercado de vinho fino tranquilo no Brasil. Mas, justamente para sobreviver nesse mercado, os produtores de vinho brasileiros se aproveitaram dessa abertura econômica para modernizar as suas estruturas. Então, teve a introdução, a partir dos anos 90, de muita tecnologia no Brasil. Assim, a gente tem o testemunho de pessoas de representantes principalmente, né, de pessoas que vendem essa tecnologia no mundo inteiro, e eles dizem, nossa, a modernização pela qual passou o Brasil a partir da década de 90 é marcante. O Brasil fez em 20, 30 anos o que países mais tradicionais levaram 50, 60 anos para fazer, que é a modernização dessa infraestrutura de produção. Mas essa modernidade, essa tecnologia, ela não ficou aplicada, ela não se limitou simplesmente às cantinas. Ela migrou muito para o campo por meio de pesquisa, né? Por meio de aprofundamento de conhecimento, de entender de que maneira a gente poderia fazer vinhos
dentro dessa dimensão continental que o Brasil tem. Então, a gente enxerga aqui, por exemplo, no slide, que está aí na tela de todo mundo, talvez o primeiro a primeira aplicação de tecnologia que mais passou a chamar atenção, gerando um novo modelo de vitivinicultura, que é o dos vinhos tropicais, né? Então, para explicar o que a gente está vendo aqui, por exemplo, na foto menor, a de baixo aqui, a gente tem um vinhedo no qual a uva está pronta para colher, e do outro lado da estrada, do outro lado do caminho aqui, a gente tem um vinhedo que está em dormência. Ele está todo com poda de inverno, né? E está fazendo o seu período de repouso e já vai entrar de novo em desenvolvimento vegetativo e já vai daqui a pouco ter brotação, floração, e, né? Vai seguir esse ciclo. E, de novo, quando a gente apresenta isso para um estrangeiro, né, ele pensa, não, mas como assim? Como que eu posso chegar num cruzamento de duas estradas e em cada um dos quadrantes eu tenho uma estação do ano? Né? Isso é maluco na cabeça deles. Isso não existe. Existe. Tá aqui no Brasil, com 10 mil hectares no Vale de São Francisco. Então, esse ciclo contínuo, né, que é justamente o que a gente está mencionando aqui, de ter uma parcela no momento de verão, uma parcela no momento de outono, de inverno, de primavera, a gente conquista por meio de tecnologia, a gente conquista por meio do investimento em pesquisa, né, e da aplicação e da capacidade do setor do agro em testar, em experimentar, em fazer, né, pequenos experimentos inicialmente para depois ampliar a área. Nós temos a área de sobra, a gente tem muita área, então a gente pode se dar o luxo de eventualmente errar em áreas maiores ou fazer testes menores. Ah, Tecnologia. Isso, sei que esse tema toca muito, né, Carol, a ti especialmente, que é pesquisadora, que tem muita corrida na academia, mas é ver a concretização, né, desses estudos, dessas pesquisas, que não é simplesmente ficar na teoria, mas efetivamente ver como isso se comprova. Né? E aqui eu tenho que, né, acho que a gente às vezes esquece, assim, mas de falar do papel da Embrapa, né? Porque a Embrapa tem um papel decisivo para que isso aconteça, né? Assim como a Epamig tem, né? Quando a gente vai falar daqui a pouquinho mais, mas a Embrapa aqui um papel muito importante, inclusive de deslocamento de pessoal daqui para o Nordeste, né? O Juliano foi para lá e lá, né? Auxiliou muito o pessoal nessa tecnologia. Eu, né, acho que os méritos todos, né, desenvolvimento de novas variedades. A gente teve lá agora, a gente viu o papel das novas variedades se adaptando, né, a essas regiões. Então, tudo isso tem que trazer esse, que é a pesquisa, né? A pesquisa, o quanto que a pesquisa contribui para que a gente possa entender qual é a melhor variedade, qual é o melhor porta-enxerto, né? Como que tu controla essa avaliação? Nós tivemos lá agora com o Francisco, que é do IFE, né? Que é quem coordena, inclusive, a IP do Vale de São Francisco, e o Francisco falava, né? Olha, a gente está aqui agora falando sobre o papel da irrigação, né? Então, assim, quanto que a gente deve irrigar, como é que tá, porque as mudanças climáticas elas estão para todo mundo, né? Lá não é porque é quente que vai ficando mais quente, não, lá começa a chover mais. Então, assim, tu vê todo um cenário, um aporte de tecnologia possibilitando isso que a gente está enxergando aqui. E assim, né, quem está nos assistindo aqui e não foi ainda para o Nordeste, né, não foi ainda para essa região, vá, porque é algo assim, ó, a gente saiu de lá meio tonto, né? Eu acho que a sensação que a gente tinha, assim, era de chegar no hotel e querer já atualizar as nossas aulas, assim, né? Aquela coisa, porque é muita informação e é um laboratório a céu aberto, é impressionante. A gente tentou conduzir desse jeito, daí a condução nesse estilo não deu certo, então a gente mudou para outro tipo de condução. Então, aquela coisa, não, porque espaldeira é a melhor para vitivinífera. Não, a gente tentou espaldeira aqui, queimou tudo. Então, a gente teve que fazer de outro jeito. Então, os próprios viveiros, né, Mauri? Cada lugar que a gente foi tinha um viveiro próprio, assim, áreas que tinham, né, poucos hectares que em pouco tempo
aumentam muito o número de hectares. Então, acho que tudo isso vem dessa tecnologia e essa tecnologia repassada da aplicação, porque isso é o mais importante quando a gente fala em termos da pesquisa universitária, né? E um pouco que a Embrapa faz. A gente faz pesquisa, mas o mais importante é tu fazer com que isso, eu falava na universidade, né? Atravesse o muro da universidade, né? Ele tem que passar do muro da universidade e ir lá para quem vai aplicar. Então, é a aplicação da tecnologia aqui. De fato, a gente já falou sobre isso lá, mas isso é um diferencial absurdo, né? Para chamar atenção, para que as pessoas olhem para o cenário, né, dos vinhos tropicais. Então, é muito, muito legal. De fato, assim, São Francisco chama muita atenção e empresas de maior porte, né, que estão lá, no caso, a Miolo, né, e a Rio Sol, vem fazendo isso, vem aplicando tecnologia no vinhedo, vem transformando os seus vinhedos num tubo de ensaio, né, fazendo constantemente isso. E outro exemplo de aplicação de tecnologia nos vinhedos, que acabou determinando novos padrões, que vem chamando atenção para o vinho brasileiro, que vem desenvolvendo aqui a imagem do Brasil, tanto internamente quanto no exterior, são os vinhos de inverno, né? Que é fruto de tecnologia, que é fruto de pesquisa. Então, a gente tem um sistema de produção absolutamente inovador, no qual a gente tem, de novo, uma única safra por ano, mas eu vou ter a safra no inverno, o que é absolutamente incomum, mas muito adaptada, muito sob medida para o centro do Brasil, porque é durante o inverno que eu vou ter menos chuva e ainda vou ter temperatura autossuficiente, inclusive bastante adequada para o cultivo da videira e para a colheita da uva, né? Então eu vou colher essa uva com melhor exposição solar, eu vou colher essa porque no inverno chove menos, logo eu tenho o tempo mais aberto. Eu tenho menor incidência de chuva, então eu tenho uma menor diluição das características da uva, né? Maior amplitude térmica entre o dia e a noite, porque ao longo do verão, no centro do país, é bastante quente, tanto durante o dia quanto durante a noite. No inverno, eu tenho uma diferença maior de temperatura entre o dia e a noite, e um período de amadurecimento mais longo, justamente porque, como faz frio à noite, eu tenho a preservação da acidez da uva e um desaceleramento da sua maturação, da maturação da uva. Então, com isso, a gente tem muitas vantagens, que é para colher no inverno, só que não adianta. Naturalmente, a videira ela vai querer produzir no verão. É preciso tecnologia, é preciso pesquisa para enganar a uva, para fazer com que ela forneça uma safra no inverno. E aí vem a técnica de dupla poda ou poda invertida, que o ciclo está resumido aqui nesse gráfico, que vai possibilitar essa magia, né? E aí, Carol, até, né, sei que tu extraiu bastante da conversa lá com o professor Murilo, que era justamente, né, que é a grande referência no desenvolvimento dessa tecnologia, né? E de novo, né? Isso vem de um pesquisador do EPAMIG, né? Até tá aqui a fonte do ciclo, que não só criou, né, e desenvolveu essa técnica, como desenvolveu essa técnica dentro da EPAMIG e hoje fez com que tenha vários outros filhos científicos aí, né, no mundo, como é o caso da Isabela Pellegrino, que hoje é uma das grandes enólogas aí do Brasil, especializada em dupla poda, né, em ciclo invertido, mas que também vem atuando muito para o setor, saindo da academia, né? Indo para o setor produtivo. E isso é muito importante. É fazer essa transferência de tecnologia, que é aquilo que eu falava de atravessar o muro, né? Então, hoje, tanto o Murilo quanto a Isabela, né, estão numa empresa privada e que atuam com um sistema de consultoria com certeza, tudo que a gente está enxergando aí de qualidade vem pela mão desses profissionais que, fruto de pesquisa, né, de estudos, chegaram ao cenário mais ideal, né, porque perfeito em termos a gente nunca tem, mas o mais ideal para termos essa potência que nós temos hoje, que são os vinhos de inverno. Então, isso
e conhecer tão bem, né? Quando tu fala, porque é isso, né? Ah, qual é a melhor casta? Qual se adapta? Tem o ciclo tradicional? Sim, tem. Não tem só nessa região, não tem só dupla pora, tem o ciclo tradicional também, né? Mas para quê? Para que produto? Focado em quê, né? Então, quem melhor se adaptou? Qual, de novo, qual o porta-enxerto? Qual a variedade, né? Como é que tu faz a poda? Então, tudo isso é implementação, é a gente fazer com que a pesquisa seja de fato, né, seja implementada e esteja aqui dando esses resultados. Então, assim, são figuras aí, em especial o Murilo, né, de Albuquerque Regina, que é um dos grandes nomes aqui, mas hoje já, né, a própria Epamig, para quem não conhece, acessem o site da Epamig, né, eu recomendo, assim como acessem o site do Vinhos de Inverno. Quando eu falo que as associações, elas são importantíssimas para que o setor todo cresça, acessem, vocês vão ver a quantidade de informação que tem lá. A Epamig tem uma revista, inclusive, assim como tem a ABE também, uma revista com os principais artigos publicados. Então, quem gosta dessa área, e assim, Mauro, vou confessar um segredo aqui. Eu tinha como meta de vida na minha aposentadoria fazer enologia, tá? Eu fui agora fazer o curso de ampelografia e eu acho que eu vou ter que ir para agronomia. Eu acho que eu vou ir para VIT, não para Vini, entendeu? Porque assim é fenomenal, é algo que se no mundo do vinho a gente, né, tudo depende, no mundo da VIT é uma loucura. Então é de fato algo apaixonante, assim. Então acessem para vocês verem o trabalho belíssimo que a Epamig faz, em especial para dupla poda, mas não só para dupla poda, mas para um cenário como um todo. É, é. Tem que valorizar, né? A gente, num país tão carente de pesquisa, né? Num país tão carente de investimento em educação, uh, a gente tem que valorizar a pesquisa por si só, mas principalmente essas iniciativas que dão resultado, né? Essas pesquisas em que a gente enxerga concretamente assim a sua aplicação. Então, e que trazem um benefício gigante, né? Que justamente é um diferencial para o vinho brasileiro. Então, a gente tem que valorizar esses movimentos, sim. Tá? E Vamos lá para vamos o nosso então para o último? nosso último tópico. Vamos para o nosso último tópico, nosso último, dentro do nosso mapeamento aqui do que seriam os diferenciais do vinho brasileiro, é esse tom de novidade que o vinho brasileiro tem. O vinho brasileiro ele é novidade no mercado internacional, mas ele é novidade no mercado doméstico. Ele oferece novidade, ele oferece assunto. O vinho brasileiro não é monótono, né? Assim, eu trabalho e acompanho o vinho brasileiro há mais de 15 anos. E é impressionante, é difícil se manter atualizado com o vinho brasileiro, né? É diferente de outras regiões, e eu não estou dizendo que é melhor ou pior, simplesmente, estou dizendo que é diferente. Mas se a gente pegar regiões produtoras de vinho muito tradicionais no planeta, muitas vezes o assunto de um ano para o outro a respeito de vinho é a qualidade da safra, né? Então, eu tenho uma qualidade melhor nesse ano, eu tive uma qualidade pior, é esse tipo de avaliação. Com o vinho brasileiro, é difícil se manter atualizado, sabe? Demanda investimento, demanda estudo, demanda tempo, porque quando a gente vê isso, a gente tem a onda dos vinhos de inverno, tem a onda dos vinhos tropicais, ou tem estilos que da noite para o dia começam a fazer sucesso. No caso dos espumantes, por exemplo, quando a gente começa a ver esse monte de espumante Surly, né, sendo vendido no mercado, daqui a pouco, putz, tá aí um negócio no mercado que eu desconhecia até ontem, e agora eu preciso me atualizar e vou ter que gastar aqui um orçamento de umas garrafas que é para, né, regiões que vêm se destacando, daqui a pouco tu descobre, porque lá no Alto Uruguai existe um movimento de vinícolas, né? Então, assim, é difícil se manter atualizado a respeito do vinho brasileiro. E isso demanda tempo e demanda energia, mas é muito recompensador, né, para quem gosta de vinho. Então, o Brasil ele oferece muito essa coisa do novidade, mas sem ser exótico. E eu acho que isso é legal, porque o problema do vinho exótico
é que a gente bebe uma vez, risca da lista, né? Do tipo, ah, não, isso aqui eu já bebi, já não preciso beber mais, e passa para o próximo. E eu acho que o vinho brasileiro, em geral, ele apresenta essa, esse ar de novidade, mas sem ser a coisa do exótico. Claro que para o mercado brasileiro, o vinho nacional está longe de ser exótico, porque é nosso, está aqui, é familiar. Mas no exterior, muitas vezes, tem alguns mercados que se apresentam pelo lado do inusitado e acabam tendo um voo de galinha, né? Acabam tendo um voo curto. Aqui não, o vinho brasileiro, ele de fato vem se mantendo e oferecendo novidades e sendo por si só o Brasil uma novidade no mercado internacional. Então, assim, é muito dinâmico, é muito rápido e é difícil se manter atualizado, sim, a respeito do vinho brasileiro. E eu acho assim, esse papel, a gente coloquei aqui alguns questionamentos, né, mas que na verdade vem assim como provocações, né? E essa questão da versatilidade, ela traz essa possibilidade de ter um range de preços, né? Tu tem um range de sabores, tu tem um range de frescor. Então, assim, essa versatilidade faz com que tu tenha, né? É só, claro, é importante saber o que tu tá buscando, o que o consumidor quer buscar, porque seja por novidade, seja por preço, seja por sabores diferentes. Então, isso a gente acaba entregando. E eu tenho alguns fãs no mundo, alguns ídolos no mundo do vinho, e um deles, para mim, é Adriano Miolo, né? E alguns fãs também, Carol. Eu também, mas eu E tô falando muitos dos fãs meus. também. Eu tenho um grande ídolo aí que para mim é Adriano Miolo. Adriano Miolo, acho que se nós tivéssemos mais Adrianos Miolo no mundo do vinho, teríamos outro patamar. E o Adriano fala, né? Eu tenho hoje no meu range, né, de vinhos, eu tenho vinho de 30 e vinho de 1.500, né? Então é isso, né? Eu tenho produtos diferentes para diferentes, porque nós somos um país continental e nós temos aqui dentro perfis completamente diferentes, né? Então, acho que isso e essa questão de trazer para o brasileiro o que ele não conhece. Eu uso um exemplo, o ano passado, em junho do ano passado, eu estive em Mendoza. Estávamos na Zucard, numa degustação da Zucard, porque assim, o que mais dá em Mendoza é brasileiro, né? Para quem nunca foi, sabe que é praticamente uma sucursal do Brasil lá, né? Daí cheguei, tô degustando e a gente começa a degustar, tá? Daí, da onde que vocês são? Ah, nós somos de Minas Gerais, Belo Horizonte. Vocês já provaram o vinho lá de Minas? Eu sei que comecei a falar, bom, o resumo da ópera foi que a menina não conseguiu apresentar os vinhos da Zucardi. A gente começou a entrar num papo de vinho brasileiro, vinhos de inverno. Por quê? Porque eles são de Belo Horizonte e não conheciam o produto. Não, a gente tem que ir para lá. Daí eu falei, vamos lá, vamos visitar a Casa Geraldo. A Casa Geraldo é maravilhosa. Em termos de experiência no turística, é muito legal. É muito bacana. Assim como a experiência no turística que a gente fez lá no Vapor do Vinho, né? Então, também, falávamos do Diego e Vini sobre isso, né? Professor Vinícius Santiago, sobre ser uma das maiores experiências enoturísticas do Brasil, né? Então, assim, de tu poder. Então, acho que esse olhar, né, que vai muito além de ser uma novidade, mas que também atende esse diferencial de público que a gente tem. Nós somos muitos, diferentes, com gostos diferentes, né? Eu tenho uma amiga que uma vez foi para a Bahia conduzir um jantar harmonizado. Essa pessoa convidou ela e, no final das contas, o jantar não saiu. E a pessoa foi visitá-la no hotel. Quando chegou no hotel, ela abriu a mala de vinhos e ela tinha levado os vinho branco, vinho rosé e espumante. E a pessoa, quando abriu a mala, falou assim: tá aí, os tintos, você não trouxe? E ela disse: como assim tinto? Vocês bebem tinto aqui? Né? Então, assim, sim, bebemos, né? Então, é isso, né? É a possibilidade de fazer muitas entregas e, assim, atingir É, um público grande, né, de consumidores. é. Eu acho que cada vez mais o vinho brasileiro ele reflete o Brasil na sua diversidade, na sua diferença, né, na sua miscigenação, assim.
Então, a gente vê muito a introdução de técnicas de uvas estrangeiras, né? Mas muito com essa malemolência brasileira, né? Uhum, Seja por meio da aplicação da tecnologia, seja uhum, por meio da adaptação de diferentes terroirs, mas uhum, a gente percebe isso muito. E eu acho que o próprio vinho brasileiro está se dando conta disso. uhum, E aí vem uma novidade, um tom de novidade para a própria apresentação dos vinhos brasileiros, né? Que eu acho que essa ilustração reflete um pouco, assim, porque o vinho brasileiro vem se identificando cada vez mais como brasileiro, né? A gente já está nesse mundo do vinho há um tempo, Carol, mas é só olhar para trás assim e ver que a apresentação dos vinhos brasileiros, em termos de rótulo, em termos de linguagem, em termos de posicionamento, de preço, ele vem mudando muito, uhum, né? Vem se tornando mais amigável, vem se tornando mais familiar aos brasileiros, né? Então a gente está tirando aos poucos, né? Não é um movimento que acontece da noite para o dia, mas aos poucos a gente vem tirando o terno e a gravata e assumindo um pouquinho mais desse pé na areia, sabe? Um pouquinho mais desses sotaques regionais, um pouco mais dessa identidade com o Brasil. E isso é também transmitir essa novidade, né? Transmitir uma identidade nova, mesmo para o mercado doméstico. Quer dizer, olha, a gente está muito mais próximo, né, dessa brasilidade do que tentando imitar outros países em termos de estilo de produção. uhum. É bem isso, e o quanto isso é importante, assim, para a gente também, né, entender, a gente vai entendendo, é um consumidor jovem também, né, é um consumidor que a gente precisa entender, então também isso passa por esse conhecimento, né, acho que isso é bem importante a gente frisar, porque não é um consumidor que também está sedento por tudo isso, né, que quer conhecer mais, então acho que é importante a gente e eu tive agora em fevereiro a oportunidade de, junto com o Júlio, receber uns alunos da OIV, do mestrado da OIV, né? E aí a gente foi a algumas vinícolas. E quando a gente chegou na Tenuta Fope-Ambrosi, que os meninos, né, têm essa identidade de brasilidade, né? Eles falaram assim, "Ah, isso aqui é Brazilian Collection", falaram, né? Ele falou assim, daí eles olharam para mim e falaram, é isso que a gente queria escutar. Era isso que a gente queria ver, né? Esse papel Brasil, assim, era isso. Eu não quero vinho no estilo bordalês, eu não quero, sabe? Eu quero um vinho do estilo brasileiro, né? Então, bem isso, bem interessante. E a imagem do Brasil, o Brasil vende uma imagem no mercado internacional, né? Então, para o vinho brasileiro, é importante, de certa forma, explorar essa imagem. Não quer dizer que seja a única imagem possível de ser explorada, mas essa coisa da leveza, essa coisa da música, essa coisa da diversão, né? Essa coisa da, da facilidade de relacionamento, isso é algo pelo qual o Brasil é conhecido no mercado internacional. Então é importante também, de certa forma, colar essa identidade aos nossos vinhos. E isso é algo que deve acontecer cada vez mais no futuro, né? Inclusive contando aí com o apoio de entidades, instituições, né, órgãos governamentais focados na promoção de diferentes produtos agroalimentares do Brasil no exterior. Então, a gente acabou de ter aí a assinatura do convênio da Apex, né, que é a Agência de Promoção e Exportações do Governo Federal, com o setor vitivinícola, né, uma assinatura de um convênio que vai aí disponibilizar recursos justamente para a promoção do vinho brasileiro no exterior, em diferentes ações, em diferentes mercados, feito de maneira muito inteligente, assim, né, com a aplicação de inteligência e não simplesmente uma verba a ser distribuída por diferentes países. Não, não, tem um trabalho muito sério sendo conduzido aqui, ah, e que vamos dizer assim, fechado na figura do projeto Wines of Brasil, né, que é o reflexo, vamos dizer assim, desse movimento, mas que envolve aqui diferentes órgãos governamentais, diferentes entidades do setor,
né? Então, essa é uma assinatura recente, essa notícia aqui foi em novembro agora, né? A É. assinatura, se não me engano, no novembro de 2023, e isso é algo que vai ter aí a validade de 2 anos, né? Tem a duração de 2 anos. Então, a partir disso, a gente sabe que pelos próximos 2 anos há uma reconstrução do projeto de exportação de vinho brasileiro e que vai ser importante. E essa imagem de novidade do Brasil, essa imagem de brasilidade, vai ser importante na promoção dos nossos vinhos, sim. E o mais importante é ver de novo, né, a questão do setor unido aqui em prol, então, seja, né, claro, a Apex tem esse papel focado em mercado externo, mas também, né, com o Ceviche aí com papel de mercado interno também, né? Então, acho que isso tudo acaba organizando e podendo atuar mais, e a gente quis trazer isso porque isso, essa assinatura, ela é importante, principalmente para pensar aí no próximo tema, que vai ser o último que vocês vão ter aqui no workshop, né? Que é para onde nós vamos, né? Então, acho que aí vai ser um papel importante para também nós. Mas, claro, né? Para irmos, precisamos ter diferenciais, precisamos ter questões consolidadas, entender o nosso mercado, entender o nosso produto para ir consolidado, né? Porque ir sem consolidação, como diz o Mauri, né, vai ser um voo de galinha. Então, a gente precisa de fato ter isso muito consolidado para que a gente possa voar, né, e ter estrutura para seguir voando, né? Caso contrário, a gente vai ter que retroceder, e daí retroceder é sempre ruim, né? Então, É. uma visão boa, né, com relação de mercado, seja nacional ou internacional. E eram esses os 5 tópicos que a gente previu para essa etapa do workshop a respeito de vinho brasileiro, né? Mas a gente reforça aqui o convite para recuperar o episódio da semana passada. Fica aqui também o convite para seguir conosco ao longo dos próximos episódios, né? E a gente, então, dar sequência a esse workshop ao longo do mês de janeiro. E, Carol, queria te agradecer pela parceria no desenvolvimento desse material, nesse bate-papo que acabou me estourando o tempo aqui que a gente tinha previsto, mas é porque de fato estava muito bom, estava divertido e assim, nessas trocas de ideia, né, a gente acaba aprendendo muito um com o outro. Sempre é um prazer dividir conteúdo contigo aqui dentro da BS. Então, tá, obrigada aí, Mauri, pela parceria, né? E sigam conosco aí, né? Vocês podem, como o Mauri falou, recuperar os vídeos, se inscrevam pelo QR Code, e aí a gente vai depois disponibilizar para quem preencher aí a inscrição, a gente disponibiliza também os materiais para vocês terem acesso, né? Então, fiquem. E sabem, né, que podem contar conosco sempre para ter novidades, para conhecer um pouco mais, né? E a gente está aí com cursos abertos para quem quiser indicar também, né? Curso sommelier online, presencial aberto. E o ano de 2024 tem muito ainda aí pela frente para vocês. Tá bem? É Tchau, gente. isso aí. Muito obrigada. Gente, até mais. Até mais.